Você já imaginou conversar diretamente com um filósofo das antigas, na Idade Média? Não, você sabia que hoje é possível, né? Se você não sabia, eu acho que você tá pelo menos uns 2 anos atrasados aí, em termos de LLMs, em termos de chatbots, em termos do que a tecnologia de IA pode fazer hoje. Ah, mas eu já sei. Ó, legal, você usa o que alguém faz, possivelmente você não fez o teu. Fica comigo até o final que você vai saber como a gente vai chegar lá. Imagina só aqui agora aprender em tempo real como você vai fazer isso, e é isso que eu quero trazer para você. Como você cria o seu próprio GPT, o seu próprio filósofo, o seu próprio pensador, para que você possa usar nos seus trabalhos, naquilo que você quer para a tua vida pessoal, por que não? Até mesmo um psicoterapeuta, um psicólogo como Jung, ou conversar diretamente com Freud, se você assim o desejar. Então é muito interessante nesse sentido, porque hoje os chatbots em geral já podem fazer isso. Você tem vários, né, como o próprio Claude, que eu amo, você usa projetos ali, mas não é tão usual quanto o GPT, então é por isso que eu vou me focar no GPT, tá? Mas os projetos do Claude é basicamente a mesma coisa que os GPTs que tem dentro do próprio chat GPT, beleza? Então vamos lá, vamos pôr a mão na massa aqui, sem mais delongas. Bom, aqui tá a minha tela, eu já quero mostrar isso em tempo real para você acompanhar direitinho. Eu já me adiantei, então aqui você já tem algumas personas, por exemplo. Vou pegar aqui um que eu gosto muito, que é o Jordan Peterson, tá certo? Então, Jordan Peterson, eu vou usar aqui um macete, porque lá dentro da estrutura dos chatbot, você tem um limite de caracteres, tá? Então você vai ter um limite para criar o seu GPT de 8.000 caracteres. Então qual que é o macete? Como você contorna isso? Coloca aqui num documento do Word, tá? Copia e cola aqui dentro, tá certo? Eu já fiz isso, foi um teste inicial que eu fiz aqui, só para ver se funcionava, para não dar com a cara com o burro na água aqui com vocês aqui ao vivo. Então olha só, tá aqui, tá? Dentro do nosso Word, super simples, não precisa nada rebuscado, exceto pela linguagem dela, que é a linguagem Markdown, que é muito mais fácil. O próprio Obsidian te permite isso. Se você não usa Obsidian, deveria usar Obsidian, porque ele tem muitas ferramentas interessantíssimas. Você vai ter vários tutoriais aí na internet, pode procurar, é muito melhor do que o Notion. Para equipes, para treinamento é assim limitado, mas sem dúvida nenhuma é o melhor tipo de software segundo o cérebro aí para você utilizar no seu dia a dia, né? Principalmente essas funções que ela tem aqui extraordinária, mas não é o Falcon Obsidian, mas sim o nosso GPT. Vamos voltar lá, GPT propriamente dito, e eu vou vir aqui em Explore GPTs, tá vendo? Eu tenho 51 GPTs, eu vou explorar GPT e vou criar um GPT para isso, tá bem? Então eu vou aqui em configurações e crio um GPT da persona do Jordan Peterson, tá certo? E daí eu vou falar aqui qual que é a descrição, né? Trata-se da persona de Peterson com todas as suas boas características. Ok, vou aqui, clico em Dolly para criar uma imagem. Você pode pegar diretamente da internet, colocar ele a imagem dele propriamente dito. Fique muito à vontade com relação a isso. Bom, qual que é o nosso macete? Siga as instruções. Olha ele lá, ó, que bonitão. Ó. Siga as instruções do documento anexado. Ok? Então eu vou vir aqui fazer o upload do quê? Daquele meu prompt gigante, tá bem? Como o Jordan Peterson pensaria. Como eu crio o prompt, Paulo? Claro que você vai usar os próprios GPT para isso, vai utilizar os livros que ele tem, as coisas que ele escreveu, os vídeos que ele gravou, todo o conteúdo que é disponível na internet e assim sucessivamente, tá bem? Então você pode fazer dessa forma. Aí a gente pode entrar aqui, né? E vamos criar, propriamente dito, o nosso persona Jordan Peterson, diretamente do mundo da psicologia conservadora para a nossa realidade. E olha só que interessante. Uma coisa que eu esqueci de comentar, você pode editar aqui, ó, e colocar o que assim, por exemplo, vamos iniciar. E olha só que fantástico que fica. Você pode
dessa forma já começar a interagir e vai ver que ali você já vai ver alguma coisa diferente do que você tem aí nos conjuntos tradicionais de GPTs, tá certo? Então vamos voltar ali, clico em View GPT, vamos iniciar, vamos ver o que ele vai falar. Olha lá, então vamos começar. Qual que é o verdadeiro problema que você está evitando enfrentar na sua vida? Onde você tem abdicado de responsabilidades, permitindo ser vítima das circunstâncias. Vamos direto ao ponto e lidar com isso da forma franca e corajosa. Olha só que interessante. Isso aqui já parece ser bem diferente, né? Então vamos perguntar aqui pro ChatGPT tradicional, o que é a vida? O que é a vida? Vamos ver o que ele responde. A vida é um conceito multifacetado, blá blá blá, coisinha, né? Vamos ver o que o nosso Jordan Peterson responderia. Aqui está o prompt, também eu já falo um pouquinho dele também. O que é a vida? Você vai ver que vai ser completamente diferente. Completamente diferente do GPT boring tradicional. A vida é direto ao ponto, olha lá. Ela é um campo de batalha, né, entre ordem e caos. É um constante confronto entre quem você é e quem você poderia ser. Envolve a busca. É completamente diferente, é espetacular, tá? Então como que é o prompt por detrás disso tudo, né? Você é a persona do Jordan Peterson AI, tá? As instruções básicas estão aqui. Quais são as restrições? Você pode ir pausando aí, dar um print, porque a gente não vai ler, né? Claro que tudo que tem aqui. A psique, o tom dele, qual que é a linguagem, como que é o chamado dele, a atenção, tá? Quais as etapas de raciocínio que ele precisa seguir, quais os livros que ele precisa se basear para ele poder consultar a fim de que estruture melhor o pensamento, qual é o comportamento dele, né? Que tipo de behavior que ele tem aí diante das situações, como ele reage e tudo mais. Então, assim, além de todas essas características ácidas dele, né? Então é muito interessante, é muito legal brincar disso aqui, tá? Eu tenho outros aqui, eu vou mostrar para você, por exemplo, o nosso bom Roger Scruton, tá? O Russell Kirk, por exemplo, Tomás de Aquino. Então, basicamente é a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui o Olavo de Carvalho. Olha só, vamos rir um pouquinho. Olha lá, de novo, mostrar para você. O Word, viemos aqui, cola, é muito simples. Colocamos aqui, colamos, salva, tá? O arquivo. Olavo de Carvalho, Personas Filosofia. Aí a gente vai lá no nosso GPT e vai desenvolver um GPT. Ó, às vezes ele fica assim mesmo, ele não aparece. Então você tem que sair, voltar, cria um GPT, né? Persona Olavo de Carvalho. Vamos ver que engraçado que vai ser. Persona filosófica com todas as suas características ácidas. Agora a gente vai subir o arquivo, como a gente fez outra vez. Usa a imagem do DALL-E, vai criar ali. Siga as instruções do documento anexado. Pronto, beleza. Criamos aqui Olavo de Carvalho. Vamos iniciar. Prontinho. Isso você pode fazer para qualquer um, tá bem? Para qualquer tipo de filósofo que você admira, pensador que você admira, né? Vai utilizar. Quanto mais disponíveis estiverem as informações desse pensador na internet, mais preciso será o tipo de persona do filósofo que você quer, do pensador que você quer. Vamos começar então, meu filho. O que você tem a dizer? Vai trazer alguma tese doidivianas da establishment acadêmico ou quer mesmo discutir ideias de verdade? Porque aqui não há espaço para papagaiadas ideológicas ou repetição de chavões esquerdistas. O buraco é bem mais embaixo. Manda a primeira, mas vem preparado. A verdade não tem medo de confronto. Ai. O que é a vida? O que é a vida, Olavo? Vamos lá. A vida, meu filho, é um campo de batalha beta-feia. Olha lá, metade de Jordan Peterson aqui. Não é só um desfile fútil de prazeres e entretenimento que o sistema quer te vender. A vida é luta, é missão, é a busca pela verdade. Porque eles são conservadores, né? Então, obviamente, vai trabalhar com um dos pilares do conservadorismo, que é a realidade nua e crua na sua essência, sem ficar divagando com realidades metafísicas, não no sentido cristão, obviamente, mas quando se trata de realidade, eles tratam com pujança real. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar. Eu acho que ficou claro aí para você quão interessante é
quão engraçado às vezes pode se tornar. E claro, você pode fazer isso de uma maneira séria, para fazer consultas prévias, por exemplo, como se tivesse uma sessão de terapia com o Jordan Peterson, por que não, né? Ou com algum psicólogo que você admira e coisas parecidas com essa. Não tô falando em casos graves que você precisa realmente curar um diagnóstico com algum tipo de profissional extremamente sério, né? Já com sua carteirinha ali, que você precisa de remédio, coisa e tal. Tô dizendo assim, o quão interessante é você estar frente a frente com o seu filósofo favorito, né? Poder utilizar dessa ferramenta, desse mecanismo, para que você o utilize nas suas teses, dissertações, trabalhos acadêmicos, e por que não ele poder também fazer as pesquisas profundas na internet. Você pode usar outros GPTs, usar o Consensus ali no lugar, para que ele faça buscas em artigos científicos, por exemplo, publicados por pares, né? Você coloca só um arrobazinho ali, né? @Consensus, se você for ali em Explorer GPTs, você insere ele e você tem o GPT para utilizar ali no meio do diálogo com o Olavo de Carvalho, no meio do diálogo com o Tomás de Aquino, com os Scotus, né? Então você tem ali algo que você, clicando, você tem toda a pesquisa já, pelo menos não pronta, mas muito mais mastigada, né, do que você faria aí garimpando na internet, indo atrás de Science Finder, de Cielo, Science Direct, PubMed e tudo mais, tá bem? Então, foi um convite aí para que você conheça mais. Espero que tenha sido útil para você, tão divertido quanto foi para mim, tá bem? Um grande abraço.